Se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. E nós vivemos na era de pessoas que se conectam com o mundo, mas não se conectam consigo mesmo. Converso com inúmeras pessoas ao meu redor, mas não tenho coragem de procurar o mais importante de todos os endereços, o endereço dentro da minha própria alma. 1 em cada 2 pessoas, e estamos falando em mais de 3 bilhões delas, cedo ou tarde, desenvolverão um transtorno psiquiátrico. Eu me refiro a não apenas depressão, mas também ao transtorno do pânico, ansiedades, doenças psicossomáticas, anorexia, bulimia e assim por diante. E 80% dos jovens estão apresentando na atualidade timidez e insegurança. Na era da internet, das redes sociais, onde parece que o ser humano se libertou para se conectar com o mundo, ele tem vivido o mais dramático paradigma. Infelizmente, no mundo todo, a educação mundial, ela está cambaleante. Ela nos ensina, desde a pré-escola, a pós-graduação, milhões de dados sobre o mundo em que nós estamos. Do pequeno átomo que nós nunca veremos, ao imenso espaço que nós nunca pisaremos, mas não nos ensina a proteger a emoção, não nos ensina a gerenciar pensamentos, não nos ensina a filtrar estímulos estressantes. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Uma ofensa, uma perda, uma frustração os angustiam. Eles não sabem nem como lidar com o tédio, com a angústia básica que todo ser humano, cedo ou tarde, experimenta na sua história. Por que muitas pessoas usam drogas? E por que todas as medidas preventivas têm sido insuficientes para estancar este grave mal do século? Por que, reitero, nunca uma geração teve tanta oportunidade para ter prazer? A indústria do entretenimento na atualidade é pelo menos 100 vezes mais poderosa do que a indústria do lazer na época de Roma. Roma tinha o quê? No auge de Roma, tinha o Coliseu, onde havia pão e circo. A nossa indústria atualmente, capitaneada pela internet, pela televisão, capitaneada também pela música, literatura, jogos de videogame, computadores, esportes e assim por diante, deveria ter fomentado uma geração feliz, mas nós tomamos o caminho errado. Estamos diante da geração, como eu disse, mais ansiosa, mal-humorada, recluída, autoabandonada e cronicamente insatisfeita. Quando você tem uma demanda, uma necessidade vital de prazer, então as drogas acabam ocupando o que a sociedade não consegue propiciar. Como eu posso proteger a mais excelente propriedade? Como eu posso proteger o território da emoção? Como eu posso gerenciar pensamentos? Qual a natureza dos pensamentos? E quais são os fenômenos que estão na base da construção desses pensamentos? Se nós estudarmos esse complexo fenômeno, a nossa mente vai mudar. Tudo que nós sabemos sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre a vida, vai sofrer uma grande cirurgia. Por exemplo, vocês teriam coragem de entrar numa aeronave sabendo que o piloto não tem experiência de voo? Sim ou não? Sejam honestos. Quem é que sofre por antecipação? Então a turbina está em pane. A aeronave está com problema. O seu eu não está conseguindo dirigir o mais complexo e importante de todos os fenômenos psicológicos, que se nós não gerirmos a empresa chamada mente humana, ela pode ir à falência, gerando uma série de sintomas psíquicos e psicossomáticos. E a partir de hoje, talvez vocês tenham um novo conceito sobre o que está na base da nossa mente e como nós precisamos mudar a nossa agenda. Em primeiro lugar,
não é apenas o eu que constrói cadeias de pensamentos. Eu penso o que eu quero, vocês pensam o que querem, tá certo? E quando nós queremos, mas também nós pensamos o que o nosso eu não quer. Por isso que nós fazemos o velório antes do tempo. É por isso que nós sofremos por antecipação. Quem já tentou apagar uma pessoa da sua vida que o frustrou? Quem é que conseguiu? Quanto mais você tentar excluir uma pessoa, anulá-la da sua história, rejeitá-la, negá-la, há um fenômeno inconsciente chamado RAM, registro automático da memória. Esse fenômeno registra no córtex cerebral sem autorização do eu, fazendo com que a pessoa que te feriu vá dormir com você e perturbar o seu sono. Porque o registro na memória não depende do eu, do piloto da aeronave mental. O registro é inconsciente, é involuntário. Por isso ele se chama registro automático da memória. Portanto, os mecanismos que o ser humano sempre usou para resolver os seus problemas, afastar-se do conflito, rejeitar, anular, excluir, na verdade, colocou mais combustível no seu conflito, formando janelas traumáticas ou conflitantes ou janelas killer. É uma janela que assassina o prazer de viver, a estabilidade emocional, o encanto pela vida. O volume de tensão é tão grande. Quando nós entramos numa janela killer, o volume de tensão dessa janela killer bloqueia milhares de outras janelas e o eu não consegue dirigir a aeronave mental, formando a síndrome do circuito fechado da memória, que é uma das síndromes que tem causado uma destrutividade na espécie humana. Por exemplo, cerca de 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio por ano. Mas eu lhes digo que, de fato, elas não querem matar a vida, elas querem matar a sua dor. Mas quando entram em janelas killer, que tem sentimento de culpa exacerbado, autopunição, sentimento de incapacidade, angústia, depressão, sentimento de exclusão, o volume de tensão de uma janela killer bloqueia milhares de janelas, e cada janela tem milhares de informações, portanto bloqueia milhões de informações, e consequentemente o eu não consegue encontrar dados para dar resposta no foco de tensão. Portanto, a síndrome do circuito fechado da memória, ela tem causado transtornos gravíssimos na nossa espécie. Não apenas suicídio, todas as fobias são causadas também pela síndrome do circuito fechado da memória. Que tipo de medo? Medo do escuro? Medo de altura? Acrofobia? Como é fácil, mesmo tentando acertar, machucar as pessoas mais caras. Como é fácil traumatizar os outros. Como é fácil plantar janelas killer. Mesmo sendo bons pais, nós podemos traumatizar as pessoas mais caras, comparando um filho com outro, expondo publicamente as falhas, sentenciando: você não tem solução, você não tem jeito, você só me decepciona. 5 segundos pode mudar uma história. Por quê? Porque o fenômeno RAM, ele não dorme. Ele registra em frações de segundos, formando janelas traumáticas ou janelas killer. Eu te pergunto, quantas vezes você, com a melhor das intenções, exagerou no tom de voz? Quem critica excessivamente, quem cobra excessivamente, quem cobra demais, eu vou brincar aqui, está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor. Eu vou te pedir, todos os dias, aprendam a plantar janelas light. Janelas light dão sustentabilidade para as funções mais complexas da inteligência. Número 1, aprender a pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro. Proteger a emoção, gerenciar pensamentos, filtrar estímulos estressantes, ter prazer em se doar, trabalhar perdas e frustrações, desenvolver um raciocínio esquemático. As janelas light, elas dão sustentabilidade para o desenvolvimento dessas funções importantes. E para isso, por favor, de agora em diante, elogie cada vez que o seu filho, o seu cônjuge, o seu amigo, o seu colega de trabalho fizer qualquer coisa adequada. Faça pelo menos de 3 a 5 elogios para cada crítica que fizerem. Vá além da
do modelo ou da ferramenta dos elogios. Para proteger a emoção é fundamental a arte de surpreender. Elogiar, metaforicamente, é como se dar flores em datas esperadas. Mas surpreender é você dizer coisas nunca ditas, é dar flores em datas inesperadas. Nós temos que aprender todos os dias a encantar as pessoas. Não basta ser um manual de regras. Quem é um manual de regras está apto para conviver com máquinas, mas não para formar seres humanos, não para ter excelente história de amor como casal, ou excelente história de amor como pai, como mãe, ou como executivo, bem como amigo. Precisamos libertar o nosso imaginário e dizer coisas nunca ditas. Por exemplo, dizer para a nossa esposa: aonde eu errei e não soube? O que eu posso fazer para te tornar mais feliz? É chamar os nossos filhos e não falar dos nossos sucessos apenas, mas também falar dos dias mais tristes das nossas vidas. Ou seja, falar das nossas lágrimas, para que eles aprendam a chorar as deles. Porque cedo ou tarde eles a chorarão. Não há céu sem tempestades na vida de ninguém. E para desenvolver resiliência, que é uma função complexa da inteligência, para suportar contrariedades e manter a integridade, é necessário transferir o capital das experiências. Mas é incrível, pais no mundo todo, eles transferem o capital financeiro, mas não entendem que transferir o capital das experiências é a mais importante ferramenta para produzir mentes brilhantes. Se eu pudesse analisar a história de cada um de vocês, mesmo com todas as lágrimas, perdas, derrotas, fracassos, vexames e incoerência, eu iria encontrar seres humanos incríveis, porque todas essas experiências são materiais nobilíssimos para formar pensadores resilientes, altruístas, solidários e tolerantes. Mas infelizmente nós não transferimos o capital das nossas experiências. Nós não sabemos falar de nós mesmos. Nós não sabemos falar da nossa história. Nós temos que aprender a falar de nós mesmos. Nunca devemos ter vergonha do nosso passado, das nossas cicatrizes. Nós temos que aprender a comunicar a nossa história, porque não é possível proteger a emoção se nós nos escondemos atrás dos nossos títulos, das nossas cobranças, da nossa arrogância, da nossa conta bancária. Portanto, queridos amigos, por favor, há um mundo a ser explorado dentro de você e dentro das pessoas que vocês amam.